Quando foi relacionado o nome de Abel Braga para treinar o Vasco, eu falei, vai dar errado. Obviamente não posso tirar o mérito disso, porque todo mundo falou que vai dar errado. Mauro César Pereira, tantos outros técnicos, André Kifuri acho que chegou a falar, assim, jornalistas da ESPN, da Rede Globo, se bobear até da Fox Sports, todos os torcedores, sócios estavam falando, Abel Braga não. Mas o Campelo, pelo jeito que é amigo pessoal do Abel Braga, colocou o cara por amizade. Ou seja, um cara que não sabe diferenciar amizade de trabalho, que mostra que não é preparado para ser um presidente de um clube do tamanho do Vasco, foi lá e colocou o Abel Braga. São só 4 jogos até agora. O próximo jogo é na Sul-Americana. E é importante, porque é fase de grupo, você não pode... Qualquer jogo que você perde pode afetar o resultado final. São 4 jogos até agora. Contra o Bangu, 0-0. Terrível a atuação. O Bangu é um time tão ruim, mas tão ruim. É pior que o Gabriel Frias, na minha opinião. Mas porque o Gabriel Frias ainda conseguia tocar 3 passes sem errar. O Bangu errava toda a situação. Mas ele ainda não era o pior time em situação de pontos. Perdeu para o Flamengo de 1-0, o Flamengo usando um sub-20, o Abel com um covarde, uma galinha praticamente, teve medo do Flamengo e colocou o sub-20 também. Quando perdeu de 1-0, valorizou a derrota. Falou, não, foi maravilhoso, foi lindo, foi incrível. Ah, poxa, a gente pressionou por 30 minutos contra um time que não tinha os titulares do time de Jorge Jesus, não tinha as reservas do time de Jorge Jesus, não é treinado por Jorge Jesus, o Jorge Jesus estava em Portugal tirando férias, tomando vinho do Porto, estava lá curtindo os amigos, ele não estava aqui, ele não estava treinando esse time sub-20, é o auxiliar técnico dele, ele ainda não está treinando, ele está treinando o time principal agora. E depois foi pegar o Boa Vista, 0-0 durante uma parte do jogo, no finalzinho, no apagar das luzes, fizeram um gol, Abel também tratou de tratar isso como um grande sucesso aí do time, e agora contra a Cabo Friense, que era considerado o pior time até agora do campeonato, acho que vinha com os piores resultados, perde 1-0 em casa, ameaça o gol, não vou falar que o time do Vasco foi inofensivo, mas é o mínimo que se espera você ser um time que ameace, quando acabou o Fluminense, que é um time que eu não sei nem se está na terceira divisão, ou se muito está na terceira, se está na segunda, ou seja, é um time muitíssimo limitado, mal treinado, o Cabo Friense não é bem treinado, a gente fala, teve o jogo lá do Atlético Mineiro, né, que o Atlético Mineiro não fez gol, ficou no 0-0, o Atlético Mineiro enfrentou um time que era defensivamente muito bem treinado, ele fechava muito bem os espaços. Mas a Cabo Friense não é assim. O Cabo Friense é um time mal treinado, um time que se pegasse o Flamengo titular, iria perder. Se pegasse o Fluminense titular, iria perder. Não tem muito segredo, porque esses times são um pouquinho melhores bem treinados. Embora, assim, de todos os treinadores do Rio, eu só gosto mesmo do Jorge Jesus como técnico, né? Eu não sou tão fã do Odair Helma, apesar do trabalho muito bem feito que ele fez no Internacional, que ele subiu o time para a primeira divisão, e na temporada de Série A foi em terceiro lugar, o trabalho dele desgastou. Mais o Valentim tá no Botafogo, e agora o Vasco com o Abel. A questão é que o Abel, o Campelo misturou sentimentos pessoais, por ser amigo do Abel, com o trabalho, e isso dá errado. O Abel foi colocado como técnico, mesmo com toda a gente sendo contra. Tá sendo xingado pela torcida, tá fazendo o trabalho errado, o Vasco com 4 jogos não apresenta um progresso, coisa que o Corinthians do Thiago Neves já fez. O Santos está tendo um pouco mais de dificuldade, mas tem alguma ideia. O Atlético fez progresso. Comparado ao ano passado, não tem nem o que falar. O Atlético está muito melhor do que o apresentava no passado. O Internacional fez progresso. Ou seja, muitos times. O Palmeiras, o projeto do nosso querido Luxemburgo, está jogando muito bem. Pressionou o jogo todo contra o Oeste. Foi um time está jogando demais até. Muito acima do que eu esperava. Eu não esperava tanto assim do Luxemburgo. E o Vasco não fez o suficiente para manter esse cara. O fato é que perdeu o Luxemburgo, porque não quis pagar o salário dele, do 550 mil, que era o salário dele, e pagou 450 mil para o Abel. Como se o Abel valesse apenas 100 mil a menos que o Luxemburgo. E a gente está vendo aí que o Palmeiras fez até correto em contratar o Luxemburgo, enquanto o Vasco optou por um caminho de um técnico ultrapassado, com um currículo decente. A gente sabe que o currículo do Abel não é ruim, ele já ganhou o Libertadores Internacional, ganhou o Mundial do Barcelona, foi uma cagada danada, mas ganhou, né? Tá no currículo dele. Já ganhou o Brasileirão com o Fluminense em 2012, que é o último título decente dele. E isso tem que ser levado em conta. Não é o título que ele conquistou que vão tornar ele um bom técnico. Um técnico naquela época é diferente do que um técnico é hoje, porque o futebol evolui, o esporte em si evolui. A gente vê outros esportes, a NBA há 10 anos atrás é muito diferente da NBA jogada hoje. Hoje é muito mais bola de 3, muito mais bola perto do garrafão. Hoje o futebol é um futebol muito mais organizado, muito mais pensado. O nível está cada vez mais alto de mentes pensantes como técnicos. E
o Abel ficou para trás nessa coisa. Ele não soube se evoluir, se adaptar ao futebol. Ele é teimoso um pouco nisso. É as mesmas táticas que ele usava no Internacional de 2007, são as táticas de hoje. A questão é, 13 anos usando a mesma tática, alguém vai entender a falha dela. Por que o Ferguson é o melhor técnico da história? Porque desde os anos 90 ele muda as suas táticas, tem um repertório gigante de jogadas, e ele foi evoluindo com o tempo também. Sempre teve uma proposta ofensiva, sempre teve uma proposta organizada, e o time sempre jogou um futebol de alto nível. E sempre soube se adequar bem às situações, se tinha uma proposta de jogo, tudo que o Abel não tem hoje. E ele se torna um técnico atual. O Jupp Heynckes não é uma coisa assim. Não é um impeditivo você ver, se você tem de idade, experiência, que te torna um mau técnico. É o fato de você não saber se adaptar aos novos tempos do futebol. Algo que o nosso, não tão querido, né, vamos dizer, o Abel não fez. O Abel não fez. Portaluppi fez. O Renato Gaúcho não é uma figura jovem nesse cenário de futebol. Ele foi finalista da Libertadores com o Fluminense, se não me engano. Isso foi há 10 anos atrás. Hoje ele já ganhou Libertadores de novo. Tem um futebol mais à frente, né? Embora não seja hoje, assim, já tem treinadores melhores que o Portaluppi no futebol brasileiro. Eu considero o Thiago Nunes Thiago Nunes, por um currículo muito jovem ainda, está fazendo um trabalho excelente. O Jorge Jesus está aí no futebol brasileiro. O fato é que o Abel está ultrapassado, superado. E ele não se esforça para se tornar um técnico atualizado, porque tem como fazer isso. O Luxemburgo, há pouco tempo atrás, estava desatualizado e evoluiu, parece. Ele está tendo uma proposta mais ofensiva, está sabendo trocar melhor os passes. O Palmeiras mostra um pouco de evolução. O Vasco mostra regressão, porque de ano passado para esse ano, o Vasco regrediu. Eu não acredito que o Vasco de hoje empate um 4x4 com o Flamengo. Tudo bem que tem um pouco de uma atuação ruim da defesa do Flamengo, mas tem mérito do Luxemburgo também. Eu não acredito que esse Vasco vá ir longe nesse Brasileirão, porque a expectativa era alta, né? Agora você tem 185 mil sócios torcedores e o Campelo presenteia o time com um técnico superado. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse em outros vídeos: o Abel não precisa se humilhar, mas ele gosta. Eu acho que ele só tá fugindo porque ele gosta de se sentir para baixo, porque ficar exaltando a derrota de 1x0 contra rival, todo esse tipo de coisa que assim, não dá para aceitar uma coisa dessa. O fato é que ele não precisa disso, ele pode curtir a família dele, já com um monte de títulos, já tem a Libertadores no currículo, quantos técnicos não tem esse privilégio? Ele tem isso aí, pode curtir a família, vai fazer bem a ele, é o torcedor do Vasco. Essa é a grande verdade. Ele não tem nada a agregar no futebol de hoje, e se ele não se atualizar, ele faz hora extra aí. Já deu de Abel. Se o ano passado não fosse suficiente aposentar ele, o que mais vai ser? Vai ter que rebaixar o Vasco também? O Vasco só tem 4 pontos de 12. Isso é pouco. O Vasco tem que pensar melhor do que isso. 2 derrotas, um empate, uma vitória. Sendo que 3 oponentes, um era o sub-20 de um time, e os outros 2 são times que, se muitos, estão na terceira divisão. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Desculpa, mas é uma situação vergonhosa e vexatória. O Vasco tem um presidente que não consegue ver mais do que 1 ou 2 anos para frente. Ou se muito, 4 meses, 6 meses. Um presidente de curto prazo que só fica falando, não, tem que manter na Série A, tem que aumentar o salário, porque senão não aguenta. Eu já falei aqui, tem um vídeo aí, vou deixar o link na descrição, sobre a situação atual do Vasco, sobre essa coisa aí de falar que aumentar salário, de austeridade fiscal, que é uma coisa que o Campelo não tem, essa é a grande verdade. E o Vasco aí nessa situação terrível de técnico, um time que tem talento sim, o Cano não é mau jogador, o Pikachu não é mau jogador, o Thales Magno não é mau jogador, são jogadores talentosos, é um time que pode sim brigar pelo meio da tabela da frente, mas que seja um técnico que saiba colocar esse time para jogar com uma equipe, porque o Vasco não tem jogo coletivo, não tem esquema, não tem posicionamento, tudo nesse Vasco é extremamente bagunçado, de defesa, ataque e meio campo. Esse time, a gente dá a impressão que os jogadores são ruins, mas às vezes só estão mal treinados. Esses jogadores são melhores do que esse elenco jogou hoje faz parecer. Mas com um técnico superado, que já deu o que tinha que dar, não há de se esperar grandes resultados. Essa é a grande verdade. Para mim esse é meu vídeo, eu acho que o Vasco tem que se funcionar e não está errado em pedir a demissão do Abel. Mas eu sei que teve uma tristeza, perdeu o filho recentemente, tudo isso. A gente tem que separar a pessoa do trabalho. Se ela não está fazendo o trabalho dela, me desculpa se ela é uma boa pessoa ou não, gente. É aquela coisa. Seu trabalho é o que importa no Vasco, no futebol. Não é o que você é como pessoa. Se eu sou uma pessoa de boa praça, mas não sei treinar, então você não serve para ser treinador. Uma coisa é ser treinador, outra coisa é ser boa pessoa. Eu prefiro que sejam as duas coisas, mas o Abel hoje não é um bom treinador. Hoje ele é um treinador ultrapassado e não tem muito a agregar ao futebol brasileiro. Para mim não tem mais nada a agregar. Está na hora do Vasco talvez erguer um treinador da base para poupar recursos, que pode levar esse time a uma organização melhor, ou buscar um treinador mais ofensivo e mais atualizado. Para mim,
Por mais que seja apenas 4 jogos, já deu para o Abel. É uma escolha que já foi questionada desde o início de sua especulação. É uma coisa absurda. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.